Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Sou professora Simone Silva, professora do componente Matemática EJA, 7ª etapa, e nesse momento convido você a conhecer o que é que nós temos aqui preparado para estudarmos juntos. Então, de olho na tela. A aula 2 tem como objeto de conhecimento notação científica com detalhamento em potências de expoentes inteiros. Então, nesse momento aí que vamos iniciar a nossa aula, eu convido você a organizar o seu material e colocar a atenção aí do seu lado, tudo bem? Então, vamos à nossa aula. Em 2024, a NASA nos apresentou um planeta aí diferente, o planeta de nome algodão doce. Pois é, lembra o doce? Mas por que essa semelhança? Por que esta associação? Porque a densidade desse planeta é baixa e faz ter aquele formato fofo aí que nos remete a um doce da infância. E este planeta tem uma distância de 1.232 ano-luz da Terra. É uma distância grande e ano-luz é uma medida, uma unidade de medida que a astronomia usa para trabalhar grandes distâncias. E talvez você esteja se perguntando, o que é que estou fazendo aqui? Não era uma aula de matemática? Está falando de planeta? Estou voando. Calma, nós estamos falando aí de distância entre planeta, entre Terra, estamos aqui no universo e estamos falando aí com números grandes. E para representar números grandes, até difíceis de serem lidos ou falados, nós temos a nosso favor a notação científica, sim, que vem trabalhando números grandes demais ou pequenos demais. A notação científica, ela não tem uma definição, mas ela tem uma forma geral de ser escrita. Então, de olho na tela, vamos ver. A forma geral da notação científica é dada por essa multiplicação que nós vemos aqui. X vezes 10 elevado a n. Todas as vezes que o número estiver na forma de notação científica, sempre vai aparecer esta potência de 10 aqui, sendo multiplicado por um número, que aqui nós chamamos de x, que é um número real, chamado de mantissa ou coeficiente. Já o n é um número inteiro, chamado de expoente, mas aqui eu quero fazer uma observação e retomar conteúdo aqui, número inteiro. É o conjunto formado por números positivos e por números negativos. O que é que isso significa? Que o expoente, que aqui é representado por n, aí vai aparecer tanto o número positivo quanto o número negativo. E para que se saiba, né, quando vai ser positivo, quando vai ser negativo, é necessário observar aí algumas propriedades em relação tanto ao coeficiente quanto ao expoente. Então, vamos lá. Então, temos que ver aí, conhecer qual o intervalo da mantissa ou do coeficiente, que é justamente aquele número que vem ali à frente da potência de 10. A mantissa x é que vale a pena lembrar qual a forma geral que o número escrito na notação científica possui. Não é? Então, ele vai ter esta forma, x vezes 10 elevado a n. Este número, aí, o x, nós vimos que ele se denomina coeficiente ou mantissa. Esse número, ele deve ser maior ou igual a 1 e menor que 10, ou seja, ele vai pertencer ali ao intervalo, ele vai estar compreendido entre o número 1 e 10, sendo que ele tem que ser maior ou igual a 1. Ele pode ser 1, 1,1, 1,2, mas obrigatoriamente ele tem que ser menor que 10. Ele pode chegar ali em 9,9. Então, para fixar melhor, nós temos aqui um exemplo. 3,14 vezes 10 elevado a 2 é válido. Nós podemos afirmar que este número está em notação científica porque o coeficiente é um número que mora entre 1 e 10 e ele está sendo multiplicado por uma potência de 10, mas em contrapartida, 31,4 vezes 10 ao quadrado, ele não é um número escrito na forma ali de notação científica, por quê?
Porque o coeficiente, que é este número aqui que vem à frente da potência de 10, é um número que não está compreendido entre 1 e 10, é um número aí que passa desse intervalo, é 31,4. Avançando, nós vamos agora estudar aí, não é, um pouquinho sobre o expoente, ver qual é aí a propriedade, a característica, quais são os critérios que nós temos que observar. O expoente n, ele pode ser positivo ou negativo. Lembra que eu falei para você que por ele pertencer ao conjunto dos números inteiros, ele poderia ser positivo ou negativo, dependendo de quem? Do valor original do número. Um expoente positivo indica um número grande, então guarde aqui esta informação. Um expoente positivo indica um número grande, quando um expoente negativo vai indicar um número que? Pequeno. Então vamos ler de novo para fixar. Um expoente positivo indica um número grande, mas quando o expoente for negativo, ele vai indicar um número pequeno. Vou colocar um exemplo aqui para você. 7 vezes 10 elevado a 30. Vou colocar isto aqui. O 7 é o nosso coeficiente. Qual o valor do nosso expoente? Como você pode ver aí, o nosso expoente é 30. Aí talvez você diga assim, ele vai ser um número grande porque aí o expoente é grande, é 30. Não, não é isso não. Ele vai ser um número de valor alto porque o nosso expoente é positivo. Agora, se nós tivermos 7 vezes 10 elevado a menos 30, você talvez caia aí, não é, no engano de dizer, ele vai ser um número pequeno porque é menos 30. Não tem nada a ver com 30. Preste atenção aqui ao sinal que vem na frente do expoente. Olha, é um sinal negativo. Então, o expoente todo é negativo, que vai indicar aí que nós temos um número muito pequeno. Mas o interessante de tudo isso aqui, já que nós estamos vendo, não é? Que a notação científica ela é composta ali pelo coeficiente, ela é composta ali pelo expoente, que quando ele é positivo é um número de valor grande, de quando o expoente é negativo, ali é um número de valor pequeno. Que é interessante nós sabermos e destacarmos aqui é que notação científica transforma números em soluções diárias, sim. Está tão ligado ao nosso dia a dia, já é algo que faz parte das nossas vidas e que você não percebe porque ou não conhecia a notação científica ou então porque até então não tinha observado isso. Então, olha aí um exemplo que nós temos, ok? Perceba aí na sua tela um anúncio que é muito comum para nós, né? É tentador, tudo bem? E que a gente aí sempre é tentado a parar e olhar. Propaganda de smartphone, é isso mesmo. A gente vai entrando ali numa loja, tem ali uma propaganda de smartphone, a gente para e pergunta, ou então o vendedor interessado em fazer a venda, já chega ali dizendo, descubra a potência do novo celular X com 256 GB de memória. E é justamente aí nesse detalhe que nós usamos a notação científica, carregamos no bolso, na bolsa, e a gente nem sequer faz aí a relação com esse número. Mas o que tem a ver isso, professora? Aí o gigabyte, não é, com notação científica, tem tudo a ver. Primeiro que giga é aí um termo, né, que deriva de uma palavra grega que significa gigante. E aqui, no Sistema Internacional de Medidas, o valor de 1 giga é 10 elevado a 9. Lembra do que eu acabei de falar para vocês, que tinha que, para você ali não esquecer aquelas duas observações? Todas as vezes que o meu número, não é, o expoente ali for um número positivo, eu vou ter um valor grande ali, um valor alto do número. Então é o que acontece aqui, 10 elevado a 9, o expoente é positivo, então este número que nós vemos bem aqui é um número com um valor alto. Na verdade, nós vamos ter aí 256 vezes 10 elevado a 9.
Aí eu faço a pergunta para os senhores. Este número está escrito em notação científica? Pois é, eu escutei aí que não. Exatamente, não está. Porque o coeficiente aqui, que no caso é 256, ele não mora ali no intervalo que o coeficiente ou mantissa, como nós vimos aqui, tem que morar. A mantissa, o coeficiente tem que morar entre dois números. Quais são? Tem que morar entre 1 e 10, sendo que ele pode ser igual a 1. Então, 256, para estar em notação científica, é necessário aí que se faça uma mudança, é necessário aí que se faça uma transformação. Tudo bem? 256, transformando e escrevendo em notação científica, vai ficar 2,56 multiplicado por 10 ao quadrado. Só que o que nós não podemos esquecer é que 2,56 vezes 10 ao quadrado, ele não está sozinho aqui nesse anúncio. Quem falta aparecer? 10 elevado a 9. Então, aí de conhecimento lá de potência, de propriedades de potências, você sabe que quando nós temos a multiplicação de potências com a mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. 2 mais 9, 11. É por isso que aqui do lado tem observação. O número 256, escrito em notação científica, é 2,56 vezes 10 elevado a 11, mas a notação científica, ela não vai estar presente só aí na nossa bolsa, carregando o celular, nem no nosso bolso, onde se costuma guardar, mas notação científica também tem uma aplicação mais além e vem conhecer comigo. A notação científica ajuda na conversão de unidades, como miligramas para gramas ou mililitros para litros. Como exemplo, nós temos aí 5.000 miligramas de farinha e que pode ser representado por 5 vezes 10 elevado aí, não é a 3, ou 5 vezes 10 ao cubo. E talvez você esteja se perguntando, de onde saiu esse 10 elevado a 3? Essa aqui é facinho para você. Preste atenção, quantos zeros aparecem aqui? 3? Então, colocando este número em forma de notação científica, nós vamos ter 5 vezes 10 elevado a 3, que na verdade equivale a quantas gramas? 5. Tudo bem? Então, não só ali em saber a distância dos planetas, da Terra, não só ali no celular, mas também aí na relação de grama, miligramas, que é algo que se usa tanto em panificadoras, algo que se usa na própria cozinha de casa. Mas agora, avançando aí na nossa aula e sem tirar o olho da tela, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver como converter um número em notação científica, ok? Que não é difícil, que não é trabalhoso, como alguém já pode ter pensado, nem inacessível, mas que é super importante nós sabermos. Para converter um número para notação científica, não é que pode ser um número aí muito grande ou então um número muito pequeno, e nós vamos escrevê-lo de forma abreviada, de uma forma acessível para a leitura e para a escrita, nós vamos trabalhar aí com algo muito importante que é a vírgula do número, e que aqui vai ser chamada de vírgula decimal. Então, quando se trabalha com notação científica, o ator principal, a atriz principal, na verdade, é a vírgula. Então, vamos lá ler. Para converter um número para notação científica, mova a vírgula decimal até que reste apenas um dígito diferente de 0 à esquerda. O número de posições que a vírgula foi movida determina o quê? O valor do expoente. Se a vírgula for movida para a esquerda, o expoente é positivo. Se a vírgula for movida para a direita,
o expoente é negativo. Eu sei que deu um nó por aí, não entendeu mais o que está lendo, não sabe mais para onde está a vírgula, e nessa altura do campeonato deve estar tão nervoso ou nervosa que não sabe mais nem o que é vírgula. Mas vamos ver então alguns exemplos que é para pegar todo esse texto que nós vimos aqui e transformar em algo mais simples de se entender. Olha aí o primeiro exemplo, 76. 76 está em notação científica? Não. Lembre da forma que o número em notação científica deve ter. X multiplicado por uma potência de 10. E esse x, que é o nosso coeficiente ou mantissa, vamos chamar aqui, adotar coeficiente. Esse x, ele tem que morar entre 1 e 10, sendo que ele pode ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, 76, ele não mora entre 1 e 10, mas nós temos aí uma vírgula nesse número. Ah, mas eu não estou enxergando, professora. Tem. A vírgula, no caso, quando não é um número decimal, como o caso do 76, a vírgula sempre vai estar atrás do último número, que no caso aqui é o 6. Para que 76 more entre 1 e 10, o que é que nós temos que fazer? Mover esta vírgula no 76, até que se ache um número que vai obedecer a esse intervalo. 7,6, sim, ele mora entre 1 e 10, mas não esqueça que todo número escrito na forma de notação científica, ele será sempre multiplicado por 10 e esse 10 vai ser elevado a um expoente, vai ser elevado a um número. Mas presta atenção agora. Quem é que vai determinar o valor deste n? Vai ser a quantidade de casas que essa vírgula andou. Então, volta aqui comigo. Estava ali atrás do 6. Ela andou uma casa. Então, você vem aqui e coloca o 1, que foi a quantidade de casas que ela andou. Tudo bem? O próximo exemplo é um número decimal. O número decimal, quando você vai escrevê-lo em forma de notação científica, a gente já sabe que todo número em notação científica vai aparecer ali uma potência de 10. Número decimal, ele sempre vai ter o expoente negativo, sempre. Anota aí essa dica para você não errar. Observou, é o número decimal? Ah, mas eu não lembro mais o que é o número decimal. Vai ser aquele número que depois da vírgula vai haver pelo menos um número diferente de 0. Aqui existem dois números diferentes de 0. Então, eu tenho que pegar este número decimal aqui e transformar em um número escrito na forma de notação científica. Então, vai ficar 10 elevado a menos um número. Quem vai ser o coeficiente? Quem vai determinar o coeficiente? São esses dois números aqui que não são 0. E como nós já vimos aí no primeiro exemplo, vai ficar 7,6. Mas qual é a diferença agora? É para qual lado a vírgula vai andar, tudo bem? Para a vírgula chegar entre o 7 e o 6, nós vamos caminhar esta quantidade de casas aqui e seguindo para a direita. Então, nós vamos ter 7,6 multiplicado por 10 elevado a menos 3. Coloquei até destacado aí para você não se confundir. Vamos no próximo. 2049 está em forma de notação científica? Não, temos que colocar. Não esqueça que número em forma de notação científica é sempre multiplicado por 10. 2049 tem uma vírgula. Ele não é número decimal, mas ele tem uma vírgula. Onde está a vírgula? Atrás do último número. Então, para que este número more entre 1 e 10, esta vírgula vai ter que vir morar entre 2 e o 0. Só que para ela chegar entre o 2 e o 0, ela caminhou 1, 2, 3. Caminhou ali 3 casas, então o expoente é 3. E o último exemplo, nós temos aí um número, não é 180,7. 180,7 não mora entre 1 e 10, mas nós vamos fazê-lo morar. Então, multiplica logo aqui pela potência de 10 e vamos caminhar com essa vírgula. 1,
2. Então, vai ficar 1,807. Quantas casas a vírgula andou aqui neste exemplo? Isso mesmo, você respondeu 2 e você acertou. Mas aí, para ficar mais fácil, para ficar mais compreensível, vamos agora ver aí um exemplo do Enem. Tudo bem? Leitura aí junto comigo da questão. A questão nos diz o seguinte: a gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza e ao entrar no organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de, olha aí o tamanho dele, bem pequeno aí, dado em milímetros. E em notação científica, o diâmetro do vírus influenza em milímetros preste atenção, ele deu lá o tamanho do vírus, sem estar em notação científica, que foi este aqui. Agora, ele quer saber como fica este número em notação científica. Nós vamos fazer juntos, que vocês já sabem. Se eu quero escrever um número em notação científica, a primeira coisa que eu tenho que registrar lá é a potência de 10. Não esquece que vai aparecer um expoente. Quem vai determinar a quantidade de casas que a vírgula vai andar? Só que é um número decimal. Então, automaticamente, o expoente vai ser negativo, ok? 11, que é um número diferente de 0, ele tem que se transformar em um número que more entre 1 e 10. Então, a vírgula tem que vir morar entre 1 e 1. Tudo bem? Então, já que nós descobrimos que a vírgula tem que vir morar entre 1 e 1, 1,1 mora entre 1 e 10. Quem falta determinar agora? O coeficiente. Para a vírgula vir para aqui, se caminhou 1, 2, 3, 4. Então, aqui está, aí não é escrito em notação científica, o tamanho do vírus. Então, escrevendo o número em notação científica, teremos como resposta quem? Nós teremos como resposta 1,1 vezes 10 a menos 4. Mas você sabia que é possível fazer operações com números escritos em notação científica? Sim, e é isso que nós vamos ver agora. Nós vamos começar vendo como proceder quando se tem adição e subtração de números escritos desta forma. Então, de olho na tela, vamos lá ver operações com números em notação científica. É possível realizar operações com números escritos em notação científica, mas obedecendo ao critério de estar na mesma ordem de grandeza, ou seja, que os expoentes sejam iguais. Aí, começando por adição e subtração, para realizar, deve-se igualar os expoentes, adicionar os coeficientes e manter o mesmo expoente na potência de base 10. Para fixar melhor, vamos a dois exemplos aqui. Vamos efetuar a adição de 4 vezes 10 à quinta, mais 6 vezes 10 à quarta. Perceba aqui que os expoentes são o quê? Diferentes. Qual era a primeira orientação? Igualar ali os expoentes, tudo bem? E aqui nós vamos passar todos para 10 à quarta. Tá 10 à quinta, vamos escrever todos eles aqui em 10 elevado à quarta potência. 10 elevado a 4. O 6 vai permanecer. Quem é que vai passar aí por uma transformação? Vai ser o 4. O que é que nós sabemos lá do estudo de potências? Que se eu tenho potências de bases iguais, eu conservo ali a base e somos expoentes. Se eu já tenho 4, para chegar em 5, quem falta? Falta só 1. Então, eu desmembrei esse 10 aqui elevado a 5 para que aparecesse quem? O 10 elevado a 4 e ficasse na mesma base. 4 vezes 10 nada mais é do que 40. Então, nós vamos ter
40 vezes 10 elevado a 4, mais 6 vezes 10 elevado a 4. Aqui nós vamos ter 46 vezes 10 elevado a 4, a quarta potência, e você já deve ter sentido aí que você precisa revisar potenciação para não se perder aí nessas propriedades. O que fazer quando eu tenho uma subtração? Você vai fazer o mesmo processo da adição. Você precisa igualar ali os expoentes. Agora, nós vamos passar tudo para 10 a quarta novamente, tudo bem? Perceba bem aqui que nós temos 3,2. 3,2 é a mesma coisa que 32 vezes 10 elevado a menos 1. Multiplicado por 10 elevado a 5. Tudo bem? Menos quem? 4,5 vezes 10 elevado a 4. Gente, propriedade de potenciação. Coeficientes iguais. Repete a base e trabalha aqui nos expoentes. 5 menos 1, 4. Menos 4,5 vezes 10 a quarta. Talvez você esteja tendo dificuldade bem aqui, é porque você precisa revisar potenciação. 32 menos 4,5 vai nos dar 27,5 vezes 10 a quarta, mas opa, 27,5 não está escrito em forma de notação científica. Escrevendo, nós vamos ter 2,75 vezes 10 a 5. Aí, vendo mais uma operação, nós vamos agora multiplicação. Para realizar, nós temos aí que devemos multiplicar as mantícias ou coeficientes e somar os expoentes, tudo bem? Vamos ver aí o exemplo de olho na tela. Multiplique 3,2 vezes 10 a quarta por 2,5 vezes 10 a 3. Qual foi aí a orientação? Multiplique os coeficientes. Então, você vai multiplicar 3,2 por 2,5. E você vai obter 8. E depois, você vai somar aí os expoentes da base 10. Se eu tenho 10 a quarta multiplicado por 10 elevado a 3, você vai ter 10 elevado a 7. Esta multiplicação vai ter como resultado 8, que foi a multiplicação dos coeficientes, vezes 10 elevado a 7. Então, como vocês viram aí nas operações, o que é necessário que vocês relembrem? É muito necessário que vocês relembrem aí as propriedades da potenciação. Ela é ali a base para que você não tenha dificuldade na hora de escrever um número em forma de notação científica, assim como também você não encontre dificuldade na hora de resolver certas operações. Então, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro. Yeah.